TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos começando mais um programa Pensando Bem, na nossa TV Câmara, canal 10, ao vivo. Hoje vamos entrevistar a advogada Lígia Limeira, que é funcionária do TRE e está lançando o manual prático das eleições. E, portanto, é um assunto bastante recorrente. A gente vai conversar, eu acompanhado do meu colega jornalista Vicente Neto. Boa noite, Lígia. Boa noite, prazer enorme estar aqui no Pensando Bem. Boa noite, Vicente. Boa noite, Pedro. Bom, Lígia, inicialmente a gente já poderia começar falando sobre esse seu manual aí, que você acabou de lançar há pouco tempo, né, que vai ser realmente muito útil, né, para os agentes políticos, né, principalmente os candidatos, né, porque tem muita coisa aí para se discutir. Vamos lá. Quero falar para o pessoal aí, o telespectador que está nos assistindo, que o Manual Prático das Eleições é uma obra que está em sua 7ª edição, né, obra que eu desenvolvo com o juiz Jarbas Bezerra desde 2004, e ele vem tratar da legislação eleitoral precisamente no que diz respeito à lei das eleições. Ele é comentado artigo por artigo, à luz das resoluções emanadas do Tribunal Superior Eleitoral, que é quem tem o poder e dever de regulamentar a legislação eleitoral. Então, a ideia, o próprio título já faz a gente, já remete a isso, é a praticidade, né? Qual é a ideia? O leitor, ainda que ele seja apenas eleitor, né? E eu digo apenas, mas na verdade é o papel mais importante, né, do cidadão, é o processo eleitoral. A ideia é desmistificar a linguagem jurídica, né, tirar aquela coisa juridiquês, né, que as pessoas falam e remeter à praticidade. Então, a ideia é abrir o índice, ir no assunto que está sendo discutido e ali já saber como proceder de acordo com aquilo ali. Inclusive com relação à fiscalização das eleições. Né, essa obra foi lançada quinta-feira passada, né, lá na Saraiva do Midway, e esse manual está lá à venda, né, para quem interessar. É importantíssimo, tanto para os candidatos como para os assessores, principalmente o contabilista e o advogado, que são dois profissionais que obrigatoriamente têm que estar assessorando esse agente de campanha, quer seja ele candidato, quer seja ele partido político, e como o pleito desse ano foi alcançado por 2 mini-reformas eleitorais, então vai haver uma mudança substancial no pleito desse ano, de modo que quem não tiver atualizado, né, vai enfrentar muita dificuldade. Lígia, antes de você detalhar o manual, como é que você vê as eleições desse ano? Me parece que existem muitas modificações. Vai ser uma eleição realmente atípica, uma eleição diferente das demais? Pinheiro, as eleições desse ano, elas vão inaugurar um novo sistema, né, eleitoral partidário no país. Por quê? Porque pela primeira vez nós vamos nos deparar com a eleição sem a pessoa jurídica no cenário eleitoral. Ela que contribuiu com 90% do financiamento de campanha nas eleições de 2014, viu, Vicente? E seguido do fundo partidário com 8% e apenas 2% advindo de pessoa física. Né? Nota-se claramente a vontade do legislador no sentido de que a pessoa física, né, nós enquanto povo, nós participemos, né, efetivamente do pleito de uma forma mais efetiva. Só que culturalmente no Brasil a gente sabe que isso não acontece. Né? E aí, diante desse contexto, né, isso aí foi uma decisão que adveio do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a não ser que ele volte atrás em outro momento, a gente não tem mais, porque é a esfera máxima do judiciário, né? Então, nós estamos na última instância do judiciário. Então, ele julgou inconstitucional, né, a doação efetuada por pessoa jurídica, e pela primeira vez ela vai sair diante de um cenário
absolutamente inseguro. A gente não sabe como a eleição desse ano vai se comportar. E, ademais disso, tem a questão dela ser alcançada por 2 mini-reformas, né? A primeira, lá de 2013, não obedeceu o princípio da anualidade, né? Segundo o qual, da edição daquela lei, a lei que modifica o processo eleitoral, ele tem que contar 1 ano da data da eleição, e aí o TSE se colocou no sentido da não aplicabilidade no pleito de 2014. Então ficou lá guardadinho e juntou agora, né, com a outra mini-reforma, e vão as duas incidir no pleito desse ano. Então a mudança é assim, radical, assombrosa. Com relação ao financiamento de campanha, o candidato, a primeira coisa que ele tem que observar são os limites no município dele, né? Isso. E esse levantamento, como é que foi feito? Como é que a gente vai saber que um vereador lá em Janduís, que é a minha cidade, quanto é que ele vai poder gastar? Muito bem. Isso aí, Vicente, é uma coisa bastante interessante, porque até o pleito de 2014, quem definia esse limite de gasto era o partido político, por ocasião das convenções partidárias. E aí, a única regra que ele deveria observar era que, por cargo eletivo, não poderia haver dissonância, porém, não havia regra para os partidos. Então, cada um colocava o limite que queria e muito raramente alguém incidiu esse limite. E esse limite, a majoração, quem passa, quem não observa, é sancionado com a multa. Né? Então, assim, ninguém era multado. Aí agora, com a última mini-reforma, essa atribuição ela foi fixada para o Tribunal Superior Eleitoral, que lá em 2015, no finalzinho, editou a resolução 23.459, cujo anexo veio trazendo, né, nos 5.570 municípios do país, né, para carga eletiva do prefeito e de vereador. E o cálculo já efetuado que se dá da seguinte forma: se pega a última eleição de mesma natureza, ou seja, eu vou ter que buscar lá em 2012, que foi a última eleição municipal, se aplica 70% sobre o maior gasto que foi realizado dentro da campanha para aquele cargo eletivo naquele município específico, e se chega ao valor do prefeito, do limite de gasto para prefeito. O vereador é 50% desse valor, né, que foi fixado para o prefeito. E agora, no dia 20 de julho, né, venceu o prazo para que o TSE viesse a corrigir isso aí. Foi corrigido pelo INPC acumulado. Então, isso aí está disponível na página de internet do TSE, da Justiça Eleitoral, www.tse.jus.br, e o interessado pode ir lá, né? Inclusive isso é uma matéria que interessa também a sociedade, né? Para observar isso aí, porque o pleito desse ano vai ser um grande Big Brother eleitoral. Né? Porque a cada recebimento financeiro do agente de campanha, ele tem obrigatoriedade de comunicar até 72 horas à Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral, por sua vez, tem 48 horas para publicizar isso. Então, veja bem, nós vamos acompanhar em tempo real as eleições. Né? Antigamente, você prestava conta, como era a prestação de conta na campanha de 2012? De 2012, até 2014 permaneceu a mesma regra, né? A gente tinha 2 contas parciais, um em agosto e um em setembro. Nessas contas parciais, os agentes de campanha, eles informavam o que eles tinham recebido até aquele momento, o que eles tinham gasto, né? Nas eleições desse ano, houve uma pequena modificação, mas assim, ao meu entender, para melhor. Por quê? Porque existem várias parciais. Por que várias parciais? Porque no momento que eu sou obrigada a comunicar no prazo de 72 horas que eu recebi X, e que aquilo ali eu estou prestando conta parcialmente para a sociedade, embora que seja só no plano financeiro. E somente em setembro, entre o dia 9 e 13 de setembro, com movimentação até o dia 8, os agentes de campanha têm que encaminhar para a Justiça Eleitoral o balanço completo até ali, né? A parcial completa. Então, tudo que recebeu, financeiro, não financeiro, tudo que gastou, né? E a partir daquele momento, a fiscalização ela já começa a ser feita, porque o sistema de prestação de contas eleitoral, por meio do qual as contas são prestadas, ele começa a fazer batimento com vários bancos de dados de vários órgãos. Lígia, uma coisa que a Justiça tem sido
bastante rigorosa com relação a prazos, né? A prazos. A Justiça Eleitoral também, né? Isso. Além dos prazos, de que é que os candidatos devem ter bastante cuidado para depois não ter uma surpresa desagradável? Primeiramente, na minha opinião, a principal preocupação do agente de campanha seria contratar bons assessores. Né? E por bons assessores, eu trago aqui, na minha opinião, seria aquele que está atualizado com a modificação, a profunda modificação que foi operada no pleito desse ano. Né? Então, principalmente o contabilista, sem sombra de dúvida, é o profissional mais importante desse pleito, porque traz a norma eleitoral que ele tem o dever de acompanhar todas as ações de campanha. E no final ele vai subscrever as contas, então ele vai assinar junto do candidato. Então, ao tempo que ele tem uma importância, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele está ali respondendo solidariamente com o agente de campanha. Né? E o advogado, claro, ele vai ser demandado, a natureza do processo de prestação de contas é judicial. Então, sem a presença do advogado, né, os atos são nulos de pleno direito, mas ele vai ser demandado se for necessário. O contabilista não, ele está lá presente. Né? Além disso, eu recomendo que esse agente de campanha ele tenha minimamente um saber mínimo, né? Ele minimamente conheça as novas regras. Porque imagine você, por mais que você tem um profissional do seu lado, mas você está fazendo campanha, então você tem que saber minimamente as regras de propaganda eleitoral, o que você pode, o que você não pode, como é que você vai se comportar. Então, essa história dessa reunião, né, que antecede isso é muito importante, né, com os profissionais, para essas pessoas serem devidamente orientadas, né, porque a responsabilidade recai pessoalmente sobre o candidato, sobre o presidente e o tesoureiro do partido. É algo bastante preocupante e, assim, dentro da legislação, aí realmente é observar, né, Pinheiro, cada arrecadação tem que ter um recibo eleitoral respectivo, eles são emitidos de forma cronológica e sequencial, entendeu? São individualizados, eles são devidos ainda que o recurso seja do próprio candidato, ainda que ele não seja financeiro, ou seja, bens ou serviços que são doados à campanha, e a documentação, né, que comprova a despesa, que via de regra é uma nota fiscal, né? Assim, admitido o caso de recibo quando a legislação assim autoriza. Então, existe é muito comum algum tipo de empresa, por exemplo, dar, às vezes, uma notazinha de controle, um papelzinho ali, que aquilo ali ele não tem efeito nenhum. Não consegue comprovar o gasto de campanha. Então, ele é glosado pela Justiça Eleitoral. Isso é bastante importante, né, de ser observado. Com relação ao financiamento empresarial está proibido, mas de que formas pode-se fiscalizar o que o pessoal está chamando de uso indiscriminado de CPF para doação de campanha? Ou seja, alguém lhe faz uma doação de 100 mil reais e você sai distribuindo lá, chama Pinheiro, me dá seu CPF, aí você vai doar 10 mil, você vai doar 5 mil, você vai doar 2 mil. Porque a gente sabe que existe isso em campanhas eleitorais. Existe uma forma de se fiscalizar isso ou a gente vai precisar lá que o eleitor seja o fiscal nessa hora? Obviamente que o eleitor ele tem que se obrigar a fiscalizar o pleito, né? A gente enquanto povo brasileiro, a gente tem que ter em mente que a eleição é um negócio do povo, né? Infelizmente, a nossa cultura trouxe o entendimento que a eleição é a coisa do político, mas isso é a coisa do povo, né? Dela vai depender o nosso futuro. Enquanto nós não nos envolvermos, assim, diretamente com o processo eleitoral, a gente não vai se transformar, a gente não vai crescer enquanto nação. E não enquanto pode cobrar povo. Depois também, né? Porque, olha só, um dado preocupante, antes de eu adentrar nessa história, que eu não esqueci que você perguntou. O Rio Grande do Norte ele traz um dado muito preocupante. O primeiro é o seguinte: o Rio Grande do Norte é um dos estados que tem maior número de cassação, às vezes empata com São Paulo, de prefeito. É esquisito isso, né? Porque, assim, um estado bem menor,
Né? Aí, junto a isso, eu tenho outro dado que me faz refletir. O Rio Grande do Norte é o estado que mais tem índice de abstenção, de voto nulo e de voto em branco. Significa dizer, no meu parco entendimento, que assim, há pouco envolvimento da sociedade e dos políticos também. Porque se eles estão sendo caçados é porque eles não estão observando a legislação. Né? Se o povo não está indo às urnas, é porque não quer se envolver com política. Porém, essa pessoa, ela passa a ser vítima do sistema, ela não tem como fugir. Né? Ela não tem como fugir e sair correndo e dizer assim, eu não vou votar e eu vou para outro país. Não, vai ficar. E depois, como bem disse Pinheiro, fica apontando o dedo, né? Dizendo assim, esse negócio não vai, porque quem está aí na frente, isso não é envolvido, e isso e aquilo, e porque só tem ladrão, e porque... Mas por que você não se envolve? Né? Por que você não se envolve? Então, isso aí, a gente tem que acabar com essa ideia, né, de que isso não é necessário fazer a Justiça Eleitoral, fazer campanhas mais efetivas para esclarecer a população e para participar mais? Muito bem. A sua pergunta está atrelada dele. A Justiça Eleitoral, ela foi obrigada, diante de todas essas mudanças, a tomar um posicionamento novo com relação a essa questão. Primeiro, porque, vamos falar primeiro disso aqui, da história da fiscalização, né? Diante dessa situação de a pessoa física, ela necessariamente, nós estamos num momento de transição, obviamente que a gente não vai ter a resposta ainda agora, porque nós não temos cultura, então ela vai sendo construída. Né? Vamos ver como é que se comporta esse pleito para ir caminhando. Então, diante da vontade do legislador, que me parece muito clara, que é o envolvimento da pessoa física com a campanha, a Justiça Eleitoral ela teve que se voltar muito para a observação, para o confronto da doação com a capacidade financeira do doador. Entendeu? Porque, olha, hoje mesmo eu recebi uma consulta de uma pessoa que é pré-candidato e a pessoa estava dizendo o seguinte, que tem um colega dele no partido que é beneficiário do Bolsa Família e estava sendo candidato. Aí eu lhe pergunto, como é que uma pessoa que está recebendo Bolsa Família, Pinheiro, porque não tem condição de sobreviver, em tese, você vai participar de uma campanha e a história era o seguinte, é que ele ia bancar a própria campanha. É meio esquisito. Então, o que o TSE vai fazer? Né? Esse sistema de prestação de contas eleitoral, cuja sigla é SPCE, né? Ele está virando um monstro. Né? Daqui a pouco a urna eletrônica vai até ficar meio assim sem graça, porque ele está fazendo um batimento com Receita Federal do Brasil para apurar regularidade de CPF, de CNPJ, de regularidade de doação, se você está doação acima do limite, se está observando com o Banco Central do Brasil, vai haver batimento dos extratos. Tá certo? Com a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, por meio do qual todas as empresas, sejam elas públicas ou não, ou privadas, elas têm o dever de informar quanto você percebeu a cada mês, cada trabalhador ou servidor público no Brasil. Tá certo? Então, até o cadastro, chama CadÚnico, né? Que é o cadastro de programas do governo federal, ele vai estar disponibilizado para batimento. Então, veja bem, se você pega, um candidato vem e dilui um monte de doação por meio de vários CPFs, esses CPFs eles vão ser questionados uma vez se ele não tiver capacidade. Se ele tiver capacidade, bem, né? E já tem o primeiro filtro, que é o seguinte, é o limite da pessoa física. Eu só posso doar até 10% do que eu auferir lá no ano imediatamente à eleição. Veja, então, a gente está chegando no segundo, terminando o primeiro bloco, né? E a gente vai fazer uma pausazinha, depois a gente retoma aí com esse assunto que é da maior importância. A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca TV Câmara Natal. Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cmnat.rn.gov.br. Assista, acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania.
As notícias da Câmara Municipal do Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que acontece na política, economia, saúde, educação, cultura e esporte. E tem mais, a TV Câmara tem um compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca a Câmara Repórter, segunda edição, às 7h50 da noite, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Olá, eu sou Flávia Urbano e convido você a assistir o Comitê de Imprensa. Nosso programa vai ao ar aos sábados às 7 da noite e com reprise às segundas às 8. Espero você, até lá! Voltamos ao segundo bloco do programa Pensando Bem, entrevistando a advogada e servidora do TRE, Lígia Limeira, que é também especialista em direito eleitoral, um assunto bastante recorrente, né? Por isso que a gente está trazendo Lígia aqui. No primeiro, e a presença também do meu colega de trabalho, companheiro de jornalismo, Vicente Neto. No primeiro bloco eu tinha feito uma pergunta a Lígia sobre se a Justiça Eleitoral não devia fazer mais campanhas educativas para esclarecer o eleitor. Exato. A Justiça Eleitoral, ela sempre foi muito demandada com relação a isso. E nessa última mini-reforma eleitoral, Pinheiro, o legislador da 13.165/2015, que vem ser a lei que se traduz na última mini-reforma eleitoral, ele trouxe a obrigatoriedade de os meios de comunicação cederem um espaço para a Justiça Eleitoral para trazer esclarecimentos com relação ao pleito e também para fazer a propaganda em torno das candidaturas femininas. Isso é uma coisa bastante interessante, porque se vê claramente a vontade do Legislativo que haja uma participação maior da mulher na política, né? Então, agora é legal, sabe? Se a gente observar, já existem bastante inserções do TSE, porque ele está sendo obrigado agora a trazer esse esclarecimento. Quanto mais numa situação dessa, né? Em que o povo está sendo demandado a participar de uma forma mais efetiva do pleito. Então, isso aí me parece que a tendência é a gente ficar cada vez mais informado acerca do processo eleitoral. Vicente. Certamente que não é o objetivo do seu livro, também não sei nem se é de sua área, mas uma sugestão, quando você começa a falar sobre esse negócio de financiamento de campanha, seria você poder fazer captação através da internet, né? A exemplo do que a gente viu aí agora, por exemplo, com a presidente Dilma, que precisava de dinheiro para gastar com as viagens dela aos estados e captou em pouco tempo quase R$1 milhão de reais. Né? Você acha que a gente teria alguma vez de evoluir para essa coisa? Se você, em vez da pessoa ir lá, assinar um recibozinho, você fazer a doação pela internet, com tudo, recibos, tudo caindo lá na Receita Federal, na Justiça Eleitoral? Com relação a isso, eu gostaria de começar logo pela figura que a gente chama de vaquinha, né? Que na verdade é o crowdfunding, né? Se chama. E aí a Justiça Eleitoral foi instada por meio de uma consulta a se manifestar sobre isso. E ela entendeu que não existe mecanismo capaz de assegurar a legalidade da famosa vaquinha. Mas veja bem, o que é a vaquinha? Como é que a Justiça Eleitoral entende? Vaquinha seria você, por exemplo, utilizar um espaço que não a página do próprio candidato ou a página do partido político, por exemplo, o Facebook, o Twitter, e começar a pedir, né? Assim, vamos ajudar candidato X, faça sua doação, R$10, não sei o quê. Isso para a Justiça Eleitoral, ela de antemão já está condenando. Agora, o que a internet traz? E me parece, Vicente, que não há outro caminho a seguir. Porque você imagine, se a pessoa física é a protagonista, é o que se pretende, né, enquanto doador de campanha. Imagine aí um candidato de porta em porta,
com um processo eleitoral apequenado, que se reduziu à metade, buscando doações. Então, a rede mundial de computadores, ela é um leque que se abre. Tanto é que Barack Obama, ele foi eleito no primeiro mandato dele com 60%, entendeu, de doações de pessoas físicas de até $20. Entendeu? Então ele estava ali naquele limite, porque lá as pessoas se envolvem diretamente. Então, se promete realmente a internet ser um grande meio, quer seja de propaganda eleitoral, né, que ela ainda é pouco difundida, tá certo? Como também a questão da captação de recursos. E nesse sentido, ele só pode ser operada na página do candidato ou na página do partido político, e nessa página tem que ser contratado um mecanismo, aí você vai para as bandeiras de cartão de crédito, por meio do qual você arrecade por meio de cartão de crédito ou de débito. Né? Lembrando que a Justiça Eleitoral definiu que esse valor, né, os valores a partir de R$ 1.064,10, eles obrigatoriamente têm que se dar uma transferência conta para conta, a conta do doador para a conta de quem está sendo beneficiado. De onde é seguro afirmar que as doações via internet, elas têm esse teto, porque quando você chega a esse valor, eles têm que se dar mediante transferência financeira, isso é para fins de uma melhor fiscalização. Leia, eu acho que é um desejo majoritário dos políticos e também de boa parcela da população que haja no Brasil, seja feito no Brasil as eleições unificadas. Qual a sua... Porque existe um desperdício, um gasto muito grande, né, por parte do poder público com relação a eleições de 2 em 2 anos. Qual a sua opinião com relação a isso? Tem dois assuntos assim que eu acho bem interessantes. O primeiro é esse, né, que você falou, das eleições unificadas. Obviamente, alguém teria que, num momento, sair perdendo nessa história, né? Porque se eu estou unificando, né, alguém vai sair perdendo para se chegar ali junto, e me parece que assim, o legislativo, né, não está disposto. Realmente, eu acho que ele não enxerga isso com bons olhos, porque o legislativo, ele legisla em causa própria, no que diz respeito ao processo eleitoral partidário. É assim, meio esquisito, né? É difícil você esperar uma coisa dessa natureza. Para a população e para a justiça eleitoral, né, e a sociedade é quem banca as eleições, na verdade, né? Porque são recursos públicos que são investidos ali, né? Para todos eles seria muito bom isso aí. Só que eu, particularmente, Pedro, eu não acredito que isso vai ser votado no Congresso Nacional, diferentemente do financiamento público de campanha, que eu de antemão já vou colocando assim, que eu sou terminantemente contra, e já vou dizer por quê. Né? O financiamento público de campanha, hoje nós temos um financiamento misto de campanha. Né? Por que ele é misto? Eu tenho ali a pessoa física, né, que pode doar, o próprio candidato, tá certo? Isso aí é de uma esfera privada, mas eu tenho o fundo partidário, que é recurso público, e eu tenho a propaganda eleitoral gratuita. Uma vez que quando os meios de comunicação eles cedem aquele espaço, eles não estão sendo bonzinhos, não. Né? Eles têm benefícios tributários para ser recompensado todo esse valor que foi investido. Quem é que paga? O povo. Aí eu me pergunto, é justo que o povo ainda arque? Porque, veja bem, o fundo partidário foi para o Congresso Nacional com a ideia de ser aprovado 300 milhões, foi para quase 1 bi. Para quase 1 bi. Então, quer dizer, já tem isso, tem a propaganda eleitoral partidária, eleitoral gratuita, que isso aí é bancado pelo povo brasileiro, e a gente ainda vai bancar o resto. Entendeu? Então, eu acho que o que tem que ser fomentado são as vias de fiscalização. Entendeu? Isso tem que ser fomentado, quer seja a nível de justiça eleitoral, quer seja em nível mesmo da sociedade, que precisa começar a se envolver com um negócio que é seu. Né? Ter essa consciência política e começar também a ajudar a fiscalizar, né? A proceder às denúncias junto ao Ministério Público, e a gente poder andar enquanto nação. Essa é a minha opinião. Sempre.
E só um comentário antes de fazer a pergunta a ela. Nós tivemos aqui uma coisa mais ou menos parecida com a eleição geral, que foi em 1982, né? Quando foi restabelecida a eleição para governador, que nós não tínhamos, os governadores eram nomeados. Então nós tivemos eleição para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador e governador. Ou seja, a pessoa votava 6 vezes. E era cédula de papel, e isso eu acho que ficou naquele... difícil de você contar os votos, demorado para você... uma eleição. Mas com a urna eletrônica agora, eu acho que isso aí não é problema, né? Até para você votar também seria melhor. Agora, veja, com relação à pergunta, com relação à propaganda eleitoral, a gente falou muito do financiamento, né? O que era permitido, ou as principais coisas que eram permitidas na eleição de 2012, que foi a eleição municipal, e o que não é mais hoje? Nas eleições de 2012, né, e eu trago até para a eleição de 2014, porque a propaganda eleitoral ela vai, né, assim, a cada mini reforma ela vai se modificando, né? Nós temos uma mudança substancial no que diz respeito à parte visual, né, das campanhas. Isto porque não é mais permitido faixas, cartazes, tá certo? Isso, santinho mas deixe primeiro eu terminar de falar nessa parte maior, né? Que eram as faixas, os cartazes, pichação em muro. Showmício. Showmício faz tempo que está fora, né? Showmício e outdoor faz tempo que está fora. Eu me lembro muito bem, não sei se vocês se recordam, o Pico do Cabugi era feito propaganda eleitoral. Aquilo é um absurdo, né? Então, hoje, não se pode mais pichação. O que vai ser permitido tão somente no pleito desse ano? Ao longo das vias públicas, tá certo? Bandeirinhas, tá certo? Móveis, e com que o tempo tem que vai ser retirada, né? de 6 horas da manhã às 22 horas, elas têm que ser retiradas. E para as pessoas que estão acompanhando, é permitido que você fique com a mesa, com a cadeira, assim, ao longo da via pública, tão somente. Então, não pode faixa. De carro, pode? Adesivo de carro. Muito boa sua pergunta, né? O adesivo de carro, lembra que antes você podia envelopar o carro, ficava todo envelopado, né? O carro saía. Isso não é mais permitido. O que é permitido no veículo? O para-brisa traseiro, à medida daquele para-brisa, você pode colocar a propaganda eleitoral ali, tão somente ali daquele tamanho. Fora dali, necessariamente tem que ser com material adesivo de 50 por 40 centímetros. Então, isso vai ser fiscalizado pela Justiça Eleitoral. Da mesma forma, o material volante impresso, ele tem que ser de 50 por 40, tem essa medida, e só pode ser de 2 materiais, ou de papel ou de material adesivo. Não se permite outro material. Então, existe uma modificação substancial realmente. A gente se lembra que a quantidade de muro pichado, e as pessoas diziam assim, não, porque essa residência aqui é privada, a pessoa está me ajudando, né? E pintou o muro. Hoje não é mais permitido isso, né? O vidro traseiro do ônibus... Infelizmente, a gente está chegando ao final do programa, né? Eu espero ser convidado outras vezes. Eu queria agradecer a presença da advogada Lígia Limeira e do meu colega jornalista Vicente Neto. Muito obrigado. Até a próxima segunda-feira, quando voltaremos com mais um programa Pensando Bem. Boa noite. TV Câmara, a TV do povo de Natal.